Boa noite, Pai do Senhor, meu querido. Amados, hoje eu quero falar sobre a palavra arrepender-se. O que significa arrepender-se? Querido, fique até o final para que você possa entender qual o significado real da palavra arrepender-se. Antes, eu quero pedir a você que curta, compartilhe e se inscreva nesse canal. Fazendo isso, você vai estar ajudando a evangelizar. Amados, arrepender-se. O que significa? Eu quero falar o significado dessa palavra, tanto no hebraico quanto no grego. Queridos, uma certa vez, a palavra do Senhor diz, lá em Gênesis 6:6, que Deus arrependeu-se de ter criado o homem. Mas depois, na própria palavra do Senhor, diz que Deus não é o homem para que se arrependa, e nem o filho do homem para que minta. E aí, como explicar isso? Com certeza Deus não vai estar se contradizendo. Querido, arrepender-se em hebraico significa voltar, dar meia volta. Isso significa arrepender-se no hebraico. Você pode me perguntar, ter perguntado a alguém sobre a questão de Judas e Pedro. Por que Judas não foi salvo e por que Pedro foi salvo? A questão é essa. Pedro, ele arrependeu-se em hebraico, quer dizer, ele voltou, tomou uma nova direção, e a direção que ele toma foi a direção do próprio Cristo. Arrependeu-se, pediu perdão ao Senhor. Por isso que ele foi salvo em Judas. Não, quando Judas sente remorso, que é o sentido de arrependimento no grego, porque no grego a palavra arrepender significa sentir tristeza, angústia. Por isso que eu falei que Deus arrependeu-se de ter criado o homem. No sentido de que ele sentiu tristeza no seu coração porque criou o homem. Por que isso? Porque o homem é totalmente desobediente à sua palavra. Mas quando uma pessoa sente tristeza, angústia na sua alma e faz como Judas, para onde Judas foi? Judas, em vez de ir para Cristo, foi até o sumo sacerdote jogar as moedas lá. O que foi que Judas fez em seguida? Em vez de se voltar para Cristo, Judas foi se enforcar. Você lembra também de Davi e Saul? Davi foi salvo, teve um pecado pior do que o de Saul, e Saul não teve. Por quê? Porque você vai ver que Davi arrependeu-se, voltou, pediu perdão. Aonde é que nós podemos ver isso? Salmos 51. Enquanto que Saul não fez isso. Então, a mensagem que eu quero dizer para você é essa. Quando você pecar, que você sentir tristeza, angústia, isso não quer dizer que você se arrependeu, no sentido de estar livre do pecado. Não. Você se arrependeu no sentido de estar sentindo o peso do pecado, a angústia. Mas o que você tem que fazer, o arrependimento que você tem que ser, é aquele que está no sentido do hebraico. Voltar, desistir. A Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado e deixa, merece misericórdia, merece perdão. O que acontece muito hoje é isso, que pessoas sentem remorso,
sente o arrependimento no sentido grego, mas não volta. Não volta, não se arrepende, não pede perdão ao Senhor, mas continua no pecado. A mensagem do Senhor para mim e para você é: não peque, mas caso você peque, a Bíblia diz que nós temos um advogado diante do Pai chamado Jesus Cristo. Volte-se para Ele, peça perdão e Ele vai interceder por você diante do Pai. Então é isso. Arrependa-te no sentido hebraico da palavra. Volte-se. Peça perdão e converta-se. Vire a direção do pecado. Vire-se agora em direção da obediência ao Senhor nosso Deus. Fica com Deus, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.